Olá pessoal, tudo bem? Em comemoração aos 10 mil seguidores do Instagram, eu vou gravar o vídeo de perguntas e respostas, que é o que eu mais recebo de dúvidas de vocês, depois que eu comecei a compartilhar um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Vocês querem saber quem sou eu, como eu vim parar no Japão, tudo mais. Então, para começar, eu vou me apresentar. O Sté Tokyo vem do meu apelido Sté, porque meu nome é Stephanie. Então, meu apelido sempre foi Sté desde pequena, e aí agora algumas pessoas também me chamam de Steph, mas enfim, podem me chamar como quiser. Eu sou brasileira, nascida em São Paulo, sou paulista. Sempre morei com os meus pais e a minha experiência de morar fora aqui no Japão é a primeira experiência morando fora da casa dos meus pais. Eu tenho 28 anos, acabei de fazer agora dia 7 de dezembro e sou sagitariana, portanto, e eu acabei de descobrir hoje que eu sou Sagitário com ascendente em Áries e Lua em Gêmeos. Para quem entende essas coisas de astrologia, façam suas conclusões. Pra quem acredita na cultura japonesa, o meu tipo sanguíneo é AB. E por que eu tô falando isso? Para os brasileiros não vai fazer sentido nenhum, mas é porque aqui no Japão, quando você se apresenta, em vez de você falar seu signo, você fala o seu tipo sanguíneo. Então, dependendo do tipo sanguíneo, isso vai determinar suas características. Mas aí, isso é um outro vídeo, eu posso gravar falando qual que é a característica de cada tipo sanguíneo aqui pros japoneses, tá bom? Que mais? Eu sou da 4ª geração de japoneses, então eu tenho bem a cara de japonesa, mas toda a minha família tá no Brasil. Então, eu não sou mestiça, né? Meu pai e minha mãe são japoneses, por isso que eu tenho bem cara de japonesa. E por que se a minha família toda tá no Brasil, por que eu resolvi vir para o Japão? Da onde que surgiu isso? Eu sempre tive uma vontade interna de morar fora. Mas é aquela vontade que você tem, mas você nunca corre atrás pra acontecer. Eis que em 2014, em novembro de 2014, eu e a minha mãe, a gente fez uma viagem e viemos para o Japão a passeio, turismo. Ficamos passeando aqui um mês. E a gente voltou apaixonadas pelo Japão. Pelo povo, pela cultura, pela educação, pela segurança, etc e tal. E eu tava num momento que eu não estava super feliz no meu trabalho, já tava pensando em mudar, já tava naquela fase meio morna que eu tava precisando de alguma coisa nova. Não estava casada, não tinha filhos, não tinha uma família que me prendesse no Brasil. Aí eu falei, agora, final de 2014, eu pensei pra mim, né? Bom, ano que vem, 2015, é o ano que eu vou morar fora do Japão, em Tóquio. Isso era o que eu queria. Como que eu comecei a ver para morar no Japão? As opções, né? A primeira coisa que eu vi foi vir como turista. A primeira opção que eu vi, que eu comecei a procurar entender, era como vir para fazer um MBA, para fazer uma pós-graduação. Eu sou formada em administração de empresas, então eu tava buscando algum curso que fosse, né, me acrescentar, que fosse melhorar a minha carreira. Só que eu tive muita dificuldade porque a primeira barreira grande foi a língua. A maioria dos cursos oferecidos no Japão eram apenas em japonês. E eu não tenho um nível de japonês que eu consigo acompanhar uma pós-graduação, nem não tenho um nível de business também. Eu só tenho um nível básico que eu consigo me virar no dia a dia. Então, a maioria dos cursos já foram descartados. Aí as outras opções que tinham em inglês não eram cursos que iam valer a pena e que iam de fato ser bons para minha carreira. Além de que eram super caros, eu não ia conseguir trabalhar, então todo o dinheiro para pagar o meu curso e a minha sobrevivência durante o Japão eu ia ter que trazer do Brasil, porque eu não ia conseguir trabalhar daqui. Ou seja, não deu certo. Então, aí eu fui pro plano B, que era vir para trabalhar no Japão. Então, eu vi pela minha empresa que eu trabalhava já no Brasil, a gente tem um escritório aqui no Japão, e eu falei, por que não, né? Vou tentar, ou não, eu já tenho. E aí que eu falo que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Por quê?
Quando eu tinha acabado de entrar na minha empresa, eu fiz um projeto e um dos nossos, como que chama? Um dos nossos orientadores, né? Ele era da área internacional. E ele estava, naquele momento, morando no Japão. Eu falei, bom, vou mandar um e-mail pra ele, perguntar se tem alguma oportunidade, demonstrar meu interesse. Mandei o e-mail pra ele e aí, pum, calhou. Eles estavam precisando de pessoas para estruturar o time no Japão e eu caí como, tipo assim, a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, do jeito certo, sabe assim? E aí eu comecei a fazer as entrevistas, isso foi em dezembro de 2014, janeiro de 2014 a gente continuou, eu fiz uma entrevista pessoalmente com a minha gerente lá no Brasil e deu super certo. E foi aí que eu contei pros meus pais, eu não queria contar antes porque eu já tava com muita expectativa de querer morar no Japão, nananã. E eu acho que eles iam me deixar um pouco mais nervosa, sabe? Ia rolar uma pressãozinha a mais de dar certo, e eu não sabia se ia dar certo ou não, poderia não dar certo, né? Então eu só contei pra eles depois que eu fiz essa entrevista no Brasil com a minha gerente, que aí ela já me sinalizou de que tava tudo certo, que ela só ia arranjar a papelada com o RH. E aí que eu contei pra eles, isso foi já final de janeiro. Falei pra eles, olha, pode ser que eu vá pro Japão, eu tô vendo de ir com o trabalho, com a minha empresa, nananana. E como eu já tinha vindo com a minha mãe, eu tinha acabado de vir com a minha mãe e nós duas voltamos muito apaixonadas pelo Japão, isso deu uma segurança maior pra eles, né? De que eu não estava indo morar fora. Foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Eu sempre morei com os meus pais em São Paulo, então era a primeira vez que eu tava saindo da casa dos meus pais e tava indo morar fora sozinha. Se eu tivesse indo morar num país muito perigoso ou que não fosse tão tranquilo quanto o Japão, não ia ter sido tão fácil. Eu acho que foi deu uma segurança e uma tranquilidade muito maior para minha família saber que eu estava indo para um país seguro, um país que eu ia conseguir morar sozinha. E aí eu lembro que eu estava no carnaval no Rio de Janeiro com os meus amigos. A gente estava indo pro show, nem lembro de quem que era, David Guetta, Alisson, um desses. No táxi, esse gerente que tava aqui no Japão, que era com quem eu tava fazendo todo o contato, ele me mandou uma mensagem. Parabéns, Esté, você vem pro Japão. Oh, gente, eu comecei a chorar e chorar. E aí quando eu cheguei na festa com todo mundo, todos meus amigos falaram, gente, eu tô indo pro Japão. Aí o pessoal, o quê? O que você tá falando? Eu vou pro Japão. E aí todo mundo chorava. Foi a maior festa. E só que aí depois eles queriam me trazer em uma semana. Olha isso. Eu falei, não, calma lá, que não dá pra me mudar pro outro lado do mundo em uma semana. Não ia dar nem tempo de eu fazer um almoço de despedida com a minha família e com os meus amigos. No way. Aí, eu pedi um mês, então nesse um mês eu tive que fazer um monte de papelada, mudança, nananana. E eu vim pra cá em março de 2015. Então, já vão fazer 3 anos que eu estou no Japão. E eu vim com o meu visto de trabalho, né? Então eu tenho essa carteirinha que chama Residence Card, que é o que garante que eu posso ficar aqui morando no Japão. O meu visto é o meu visto de trabalho, então o meu visto tá atrelado à minha empresa, eu vim pela minha empresa. Então a minha empresa que fez todos os trâmites de documentação, o que precisa fazer, o que não precisa fazer pra tirar o visto, né? Eu não sei falar, eu não sei explicar como fazer, porque eles que fizeram tudo pra mim. Ao mesmo tempo que se eu parar de trabalhar, eu perco o visto e eu tenho que voltar pro Brasil. O que é uma coisa muito ruim. Que mais? O meu namorado, eu conheci meu namorado aqui, o Hector, ele é argentino. A gente tem alguns amigos em comum e no final deu super certo, porque um dos fatores muito importantes que eu acho que a gente se sente mais à vontade é o fato de eu falar português, que é a minha língua, e ele falar espanhol, que é a língua dele, e a gente se entende. Ele entende o que eu falo em português e eu entendo o que ele fala em espanhol, porque eu fiz aula de espanhol quando eu era mais nova no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto que pega muito e que por isso que deu tão certo num país tão diferente, né? Eu acho que eu jamais conseguiria ter um relacionamento com um japonês do Japão, porque é uma cultura muito diferente, é uma cultura machista, eles não são carinhosos, eles não têm esse negócio de abraçar, esse negócio de latino, de brasileiro, não tem. E quanto ao meu nível de japonês, é bem mal menos.
Eu, quando pequena, lá no Brasil, eu estudei em escola japonesa, estudei no Oshiman e no Shohaku. Eu acho que quem é de São Paulo deve conhecer. E não levava muito a sério. Hoje eu me arrependo. Eu aprendi o básico, mas assim, eu aprendi hiragana, katakana e o básico do kanji. Isso, assim, me ajuda muito aqui no dia a dia, porque pelo menos ler alguma coisa eu consigo entender e consigo me situar, o que já ajuda muito, no nível de pedir comida em restaurante, de saber em qual estação de metrô eu tô, de saber qual... Isso já, com certeza me ajudou muito. Pelo fato de eu ser da quarta geração, meus pais não falam nada de japonês, com os meus avós eu nunca falei japonês, sempre a língua foi português, então eu aprendi japonês na escola, mas eu nunca pratiquei, nunca foi uma língua de conversação na minha vida. Então, eu aprendi, mas assim, você esquece, né? Se você não pratica qualquer língua, se não praticar, você vai esquecer. Chegando no Japão, deu eu começar a escutar o japonês, eu fui lembrando algumas coisinhas. Eu tava fazendo também aula uma vez por semana aqui no Japão, de japonês, que me ajudou bastante também, com alguma coisa básica de dia a dia, assim, cotidiano, como falar pro táxi virar, qual que é o farol, qual que é a esquina, essas coisas assim. Coisas de restaurante também, como pedir comida. Então, assim, eu consigo me virar, eu acho que eu entendo uns 80%, mas pra falar é mais difícil, eu preciso me forçar mais a praticar. Por quê? Porque como eu trabalho em empresa brasileira, todo mundo é brasileiro. A gente fala português o dia inteiro. Reunião, e-mail é inglês. Então, o japonês eu não preciso usar, eu não sou forçada a usar em nenhum momento. Só quando eu saio pra restaurante, ou só quando eu saio, assim, são poucos os momentos. Então, é uma pena, porque eu já tô aqui há 3 anos e eu deveria estar falando o japonês fluente, né, depois de 3 anos. Mas eu nunca parei e sentei pra estudar, pra aprender direito e voltar falando fluente. Mas eu consigo me virar. Assim, não passo fome por conta do japonês, consigo me virar, consigo entender o que as pessoas estão falando. Só que o lado ruim é que como eu já tenho cara de japonesa e meu namorado é estrangeiro, a maioria dos nossos amigos são estrangeiros. Quando a gente sai, normalmente sou eu a única com cara de japonês. Então as pessoas vêm e perguntam direto pra mim, olhando pra mim em japonês. Aí eu prefiro falar que eu não sou japonesa já desde aí, porque senão eles começam a desembestar, falar um monte de coisa e aí eu não entendo. E eu também, né, é muita responsabilidade. Então, às vezes eu já prefiro falar, não, eu não sou japonesa, inglês, daijoubu, nanana. E aí eles começam a falar japonês. Começam a falar inglês comigo. Que mais? Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer. Deixa eu explicar um pouquinho como que começou o Esté Tokyo também, né? Quando eu vim morar no Japão, eu tinha o meu perfil do Instagram pessoal, que era o que eu tinha minha família e meus amigos. Só que eu fiquei pensando, mas que chato, né? Eu ficar postando um monte de coisa do Japão e as pessoas às vezes não querem ver. Então, vou criar um perfil separado só de Tóquio. E aí, pros meus amigos mesmo, pra minha família saber o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo aqui. E aí, quem quiser ver isso, me segue nesse perfil. Não precisa ficar vendo as minhas fotos no meu perfil pessoal. E aí foi isso. Eu criei pra compartilhar as coisas que eu achava interessante aqui com a minha família e com os meus amigos. Deu que o negócio foi crescendo, que as pessoas têm curiosidade sobre o Japão. Eu acho que é um país que não é a primeira... Assim, quando o brasileiro pensa, né? Eu vou viajar pra fora. Vou pros Estados Unidos. Vou pra Disney. Vou pra, sei lá, Paris. Não pensa em ir para o Japão. O Japão não é a primeira escolha, normalmente. Não é um país óbvio para as pessoas irem, né? Então, isso acaba gerando muita insegurança nas pessoas. Eu recebo muita mensagem falando assim, Esté, eu tenho muito medo porque eu não falo japonês, eu não sei se eu vou conseguir me virar, não sei se eu vou conseguir comer, eu não sei se eu vou conseguir... Não é todo lugar que eles falam inglês? Não é. Isso é fato. Agora, é um povo que vai tentar te ajudar. No mínimo, eles vão tentar te ajudar. Se você tá perdido, eles vão tentar te ajudar a chegar onde você quer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais quem é Esté Tokyo. Obrigada por todas as mensagens que vocês me mandam, por todo o carinho. Eu acho que
eu só continuo fazendo stories e continuo compartilhando as coisas do Japão. E comecei agora a fazer esses vídeos no YouTube porque o carinho que eu recebo em troca, o retorno que eu tenho é muito bom e me faz muito bem. Uma vez eu assisti uma palestra que me marcou muito, que a pessoa falou assim: todo mundo agora fecha os olhos, para e pensa. O que você fez agora, até agora na sua vida, que mudou a vida de outra pessoa? Aí todo mundo ficou... Eu fiquei, tipo, desesperada, porque eu falei, gente, como assim? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu acho que eu não fiz. Então, e aí o resumo da palestra dele foi: se você tá pensando e você não conseguiu achar um momento em que você fez a diferença, que você deixou a sua marca e que você impactou as pessoas, no sentido de quando você for embora, as pessoas vão lembrar, ah, isso daqui foi Stephanie, isso daqui foi... Ainda dá tempo de fazer, né? Tá todo mundo vivo, todo mundo ainda está aqui, então tem tempo ainda de fazer coisas boas e coisas que vão impactar positivamente as pessoas. E aí isso eu guardei muito assim, eu levei muito a sério, eu falei, gente, eu preciso fazer... Porque a sua vida, ela tem que ter um significado, ela tem que ter um sentido. Então, ache esse sentido, né? E eu acho que eu estando aqui no Japão, num país tão diferente, e tendo a oportunidade, e sabendo que tem pessoas que querem conhecer, querem saber mais, pra mim, compartilhar o meu dia a dia, mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, explicar, não custa nada. Nada. Então, e eu vejo o quanto isso às vezes faz bem pras pessoas, sabe? De eu compartilhar uma mensagem e a pessoa me responder e falar, nossa, eu tava precisando tanto ler essa mensagem no dia de hoje, obrigada. E de pessoas falarem que, eu nunca tive a oportunidade de ir pro Japão, meu sonho sempre foi ir pro Japão, mas através do seu Instagram eu consigo conhecer um pouco do Japão e consigo realizar um pouco do meu sonho. Então, são essas coisas que me tocam muito, e é por essas mensagens e por esse carinho, esse retorno tão positivo que eu recebo, que eu continuo fazendo isso e compartilhando as coisas e tendo mais e mais vontade de compartilhar e fazer mais conteúdo pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês gostem e um beijo, pessoal!